Bom dia, companheiros. Bom dia, Célia. Bom dia, Estamos Nivaldo. aqui mais uma terça-feira com vocês para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Ação e Reação. E essas obras de André Luiz, né, Célia, que traz esse esclarecimento do mundo espiritual. Desde a primeira obra que ele trouxe para nós, que foi o Nosso Lar, passando depois por Mensageiros, Missionários, tivemos Obreiros da Vida Eterna, que nós fizemos com vocês aqui, e o Ação e Reação é o 9º livro de André Luiz. Nós vamos... Eu acho que desses irmãos, não sei, me desculpe se eu estiver errada, mas eu acho que é o irmão que mais traz e mais nos Sim, coloque a par do sobre mundo a espiritual. vida espiritual, né, Célia? Essas informações é André Luiz. André Luiz traz minuciosamente, né, em todas as nossas dúvidas, como o mundo espiritual funciona, né? Como acontecem as coisas. Como chegamos lá? Desencarnação. Por que um sofre, o Obreiros outro da Vida não? Eterna, por exemplo, nós vimos lá os 5 desencarnes, né? Como que os irmãos estavam aqui, como foi o desencarne efetivamente de cada um, como eles chegaram no plano espiritual. E nesse livro, Obreiros, porque a gente acha... Aí eu sou espírita, então eu vou chegar bem lá. É verdade. E no Obreiros... Ou seja que religião for, Célia. Muitas das vezes a gente acha que não, nos achamos aqui uma fortaleza. Vamos chegar muito bem, nós somos aqui... e isso lembra muito, né, aquela passagem do Evangelho, uma rainha... uma rainha de França. De França. Quando ela chega, ela aqui encarnada, era uma rainha, recebida com tapetes vermelhos, e ela, ao desencarnar, ela percebe que ela estava num estado deplorável. E ela traz essa mensagem, está no Evangelho, de como ela chegou lá. Como ela imaginou que fosse chegar e como efetivamente, realmente ela chegou. Então, esses esclarecimentos, Célia, André Luiz traz para nós. E o mais importante de tudo é a gente aprender, entender que dá tempo para a gente se modificar. Dá, sempre dá. Sempre dá. Dá tempo para a gente reverter o processo. Em qualquer época. Em qualquer época. Então, Célia, vamos fazer a nossa prece de agradecimento a Deus pela oportunidade da vida. Estamos aqui mais uma vez reencarnados, experienciando essas provas terrestres, nesse mundo de prova e expiação ainda, e pedindo sempre aos nossos amigos espirituais que nos intuam, nos inspirem, sempre no melhor caminho, no melhor entendimento, para que a gente possa perceber essas modificações tão necessárias em nossas vidas, em nossas atitudes, nos nossos sentimentos, para que possamos retornar ao mundo espiritual um pouco melhor, com um pouco mais de entendimento. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Célia, nós paramos semana passada falando do companheiro. O Druso foi chamado por um atendimento, auxiliar, né, dele. Um atendimento de um companheiro que tinha sido resgatado, né? E o Druso havia pedido a ele que esse irmão fosse levado ao gabinete de socorro magnético. Então, esse irmão foi resgatado pelas equipes de resgate. E nós falamos aqui, né, Célia, se ele já foi resgatado, é porque ele tem merecimento para isso. Apesar do estado espiritual, do seu perispírito, que a gente vai relembrar aqui, como o André Luiz descreve para nós, como ele chegou. Mas se ele foi recolhido, é porque ele já tem mérito para isso. Porque a gente acabou de ver que quantos espíritos estão ali querendo penetrar na mansão paz e ainda não são aceitos. Porque uma coisa, Nivaldo, é pedir.
me socorre. Outra coisa é você, O a íntimo, gente né? querer de verdade ser socorrido. Esse irmão, ele, por menor que tenha sido a vontade dele sincera de ser socorrido, ele demonstrou, porque não adianta só pedir. Então, só para a gente relembrar o da semana passada, o estado em que esse espírito foi recolhido, André Luiz diz aqui que ele parecia ter sofrido inqualificável hipertrofia, mostrando braços e pernas enormes. Entretanto, onde o aumento volumétrico do instrumento perispirítico se fazia mais desagradável, era justamente na máscara fisionômica, na cabeça, em que todos os traços se confundiam, qual se estivéssemos à frente de uma esfera estranha à guisa de cabeça. E aí, ainda, trata-se de um companheiro dificilmente identificável, trazido até aqui por uma de nossas expedições socorristas. Você lembra que no livro Nosso Lar, André Luiz foi resgatado por uma equipe socorrista, né? Mas terá sido recentemente liberto do mundo físico. André Luiz pergunta, mas terá sido recentemente liberto do mundo físico? Indagou meu colega, o Hilário. Tanto quanto eu... Mas essa pergunta eu acho que saber se foi há pouco tempo que desencarnou ou há muito tempo, só se foi em função do estado deteriorado em que aquele perispírito... Por enquanto, não sabemos, elucidou o orientador. O orientador não tem bola de cristal, não. O espírito vai saber do que aconteceu ainda. É uma dessas pobres almas que terá deixado o círculo carnal sob o império de terrível obsessão. Tão terrível que não terá podido recolher o amparo espiritual das caridosas legiões que operam nos túmulos. Indubitavelmente, largou o corpo denso sob absoluta subjugação mental, caindo em problemas angustiosos. Mas por que semelhante calamidade? Inquiriu Hilário, empolgado de assombro. Meu amigo, replicou Druso, retrucou Druso, benevolente, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nós decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? Olha só, o Hilário está preocupado em saber de um determinado assunto, mas o instrutor está dizendo o seguinte, será que não é mais importante a gente perceber o que a gente pode ter feito para que isso tenha acontecido? Né? Repetindo, né? Por que semelhante calamidade? O Hilário pergunta. E o Druso responde, não será mais justo sondar os motivos pelos quais nós decidimos a contrair débitos assim tão escabrosos? E modificando o tom da voz, que se faz algo triste e comovedor, aconselhou. As regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Gente, Nivaldo, é para a gente parar e pensarmos, as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. E a gente por quê? Por que nós vamos criar esses sofrimentos?
Só depende da nossa vontade. Se eu sei que toda ação corresponde a uma reação, se eu faço mal, se eu penso mal, se eu falo mal, se eu sinto mal, e eu sei que isso vai ter uma reação também má, uma consequência má, por que eu não vou trabalhar meu pensamento, meu sentimento, as minhas palavras, os meus atos? A gente aqui encarnado, a gente valoriza muito a nossa condição material. Mas a gente precisa parar e pensar, Nivaldo, que o mundo, a vida, não é o mundo, a vida não se resume em comer, beber, dormir, trabalhar, fazer mal ao outro, pensar mal, fazer fofoca. Não se resume a isso. Tem que ter um propósito maior. Então, aí é que está a questão. É a gente despertar para esse entendimento. Porque a gente está mergulhado na carne, fascinado por essas benesses materiais, que são as coisas boas da vida, que a gente julga que são as coisas boas da vida. Né? E a porta larga. É a porta larga, exatamente. É a porta larga. E a gente tem que procurar essa porta estreita, que dá trabalho para passar. É o simples e o necessário para as nossas vidas. Mas a gente não está ainda para isso. Aí, voltando aqui, né? E modificando o tom de voz que se fez algo triste e comovedor, aconselhou: as regiões infernais estão superlotadas do sofrimento que nós mesmos criamos. Precisamos equilibrar a coragem e a compaixão ao mesmo nível para atender com segurança aos nossos compromissos nestes lugares. Então, é simples, sabe, Célia? A gente equilibrar os nossos desejos, as nossas vontades, equilibrar essa necessidade que a gente muitas das vezes tem de ter, e a gente perceber que a gente precisa ser. Porque a gente tem que sempre voltar a lembrar, não vamos levar nada daqui que seja de material. Tem uma oração, Nivaldo, em que eu acho que é de Emmanuel, não tenho certeza. Mas essa oração, a gente pede muita coisa ao nosso Pai, e lá no meio da oração está assim: ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos e a falar sem ferir. Se nós fizéssemos esses três, de ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, porque a gente escuta um pedaço e a gente deduz o todo. Então, ver sem malícia, escutar sem corromper os assuntos e a falar sem ferir. Como você falou, é muito comum, a gente chama de erro cognitivo. Muitas das vezes a gente vê a pessoa, a gente acha que sabe o que ela está pensando. E é inacessível a todos nós. Isso, né? A gente saber. É inacessível. E a gente sabe, fulano de tal. Sei o que você está pensando. Já sei o que você está pensando. Como que você sabe que o outro está pensando? E a gente passa a agir. Em cima do que a gente acha que o outro está pensando. Então, para a gente refrear os nossos pensamentos, essa prece de Emmanuel, é fundamental. Se a gente seguir esses 3 passos aí, a gente já vai estar dando um passo muito largo. Vou repetir para vocês. Uma porta estreita. Vou repetir para vocês. Ver sem malícia, escutar sem corromper os assuntos e falar sem ferir. Continuando então aqui. Fitei o irmão desventurado que se mantinha em funda prostração. O irmão, aquele que tinha sido recolhido. Qual enfermo em estado de coma? E considerando os imperativos de nosso aprendizado, indaguei: poderemos conhecer a razão
da surpreendente deformidade sob nosso exame? André Luiz, provavelmente, ou o Hilário, está questionando se é possível saber por que ele chegou naquela tão deformado assim. Aqui foi André Luiz. André Luiz, né? E aí, o fenômeno, todo ele, é de natureza espiritual. Recorda-se você de que a dor no veículo físico é um acontecimento real no encéfalo, mas puramente imaginário no órgão que supõe experimentá-la. Então, a dor física, a dor no espírito, é imaginária. A mente, através das células cerebrais, registra a desarmonia corpórea, constrangendo a urdidura orgânica ao serviço. Por vezes torturado e difícil do reajuste. Aqui também o aspecto normal. Anormal. O aspecto anormal. Aqui também o aspecto anormal, até monstruoso, resulta dos desequilíbrios dominantes da mente, que, viciada por certas impressões ou vulcanizadas pelo sofrimento, perde temporariamente o governo da forma, permitindo que os delicados tecidos do corpo perispirítico se perturbem, tumultuados em condições anormais. Em tal situação, a alma pode cair sobre o cativeiro de inteligências perversas. E daí procedem as ocorrências deploráveis pelas quais se despenha em transitória animalização por efeito hipnótico. Lendo isso aqui, eu lembrei do livro de André Luiz também, Libertação, em que o Gregório ele domina uma região onde irmãos culpados, envolvidos em suas culpas, em função do que fizeram na matéria, crimes da matéria, estão ali, sob o domínio dele. E Gregório é o Papa Gregório, sim. que nós tivemos aí na Igreja Católica. E ele eu lembro, você lendo isso aqui, essa deformidade na cabeça, ele induz uma irmã, você é um animal, você é um animal, você é um animal. E ela assume aquela forma animalística. Animalística, de lobo. Porque é o que ele diz aqui, Célia, é uma situação hipnótica, é uma indução hipnótica. Né? Por isso é que o título fala sobre. Então, é uma indução hipnótica. Ele, de tanto falar, ela se transforma, ela se enxerga, ela passa a se ver como naquela forma física. Né? Esse livro Libertação, ele é de André Luiz também. Será um muito livro bom, muito bom. É um livro que a gente sempre indica para vocês, a série André Luiz inteira, né? A série André Luiz inteira. Talvez um dia a gente chegue lá também, no Libertação, junto com vocês aqui. Então, voltando aqui, notei, contudo, que o instrutor, compadecido, não desejava alongar entendimentos que se não reportassem ao socorro, devido ao infortunado e calei-me. Porque André Luiz queria saber o que tinha levado ele a chegar naquele estado. Mas o instrutor... Como o outro também. Mas que semelhante... Mas por que semelhante calamidade? Lembra daquele primeiro... Sim, e o instrutor, agora nós temos que socorrê-lo. Depois a gente até pode voltar a esse assunto, mas agora a importância é socorrer esse espírito. Né? Druso inclinou-se sobre ele com a ternura de alguém que
auscultasse um irmão muito amado e anunciou. Olha só o carinho. O Druso estava vendo ele provavelmente pela primeira vez. Mas o sentimento do Druso é de irmão. Ali estava um irmão. Então ele debruça sobre ele, esse irmão muito amado, né? E anuncia. Procuremos ouvi-lo. Né? O Druso encosta nele os seus ouvidos. Né? Incapaz de conter o assombro que me empolgava em inquirir. Ele dorme? O mentor fez um gesto afirmativo, notificando. Nosso desventurado amigo encontra-se sob terrível hipnose. Inegavelmente, foi conduzido a essa posição por adversários terríveis, que, de certo, para torturá-lo, fixaram-lhe a mente em algumas penosas recordações. Então, foi o que você falou no livro, como tem lá no livro Libertação, em que é induzido, né, para ele. Esse irmão também teve essa indução, uma indução que a gente chama hipnótica, porque atinge o cérebro, né? E ele se vê naquela situação. Continuando, mas insisti emocionado. Semelhante martírio poderia sobreviver sem razão justa? Repetindo para vocês, insisti emocionado. Semelhante martírio poderia sobrevir sem razão justa? Ou seja, Nada é por acaso. Olha o livro. Nosso livro é Ação e Reação. O André está perguntando, mas isso foi de graça? Foi assim? Tem alguma razão Tem alguma justa razão para justa, né? Meu amigo, falou o orientador expressivamente, com exceção do caminho glorioso das grandes almas, que elegem o sacrifício, o próprio apostolado de amor com que ajudam os companheiros da humanidade, não se ergue o espinheiro do sofrimento sem as razões da culpa. Então, respondeu, né, que não vai. Ele tem culpa. Claro que ele tem culpa. Né? Para atingir a miserabilidade em que se encontra, nosso irmão terá acumulado débitos sobremaneira escabrosos. Não tem jeito. Não tem jeito. Para ele ter chegado no mundo espiritual daquela forma, para ele ter sofrido essa hipnose e ter transformado o corpo dele, perispirítico, naquelas condições, é porque ele sofre, ele acumula débitos sobremaneiras escabrosos. E aqui... Esse escabrosos fica por nossa conta ou vai ser dito para nós aqui. E aqui, quem trabalhou em cima desses débitos escabrosos, os irmãos que trabalharam, aí contaram com a ajuda da culpa. Sim, sim. Porque quando a gente se sente culpado... Ficamos mais vulneráveis, né? Fica. Então, mais uma coisa para a gente precisa, sim, lamentar erros que aceitamos, que praticamos. Mas a culpa, nós não podemos alimentar essa culpa em nós. Erramos, sim, porque a gente erra mesmo, a todo momento. Vamos retificar, vamos ressarcir, vamos dar um jeito de pedir desculpa, alguma coisa nós precisamos fazer, menos alimentar em nós a culpa. Em seguida, contrariando-nos qualquer propósito de divagação, acentuou. Desintegremos as forças magnéticas que lhes constringem os centros vitais e ajudemos-lhes a memória para que se liberte e fale.
Então, o Druso traz a equipe para o real objetivo da tarefa, que é o socorro a esse irmão que está ali. Então ele pede para que com a ajuda de todos, essa força magnética seja cortada. Né? E talvez porque o meu olhar lhes agradecesse, lhe endereçasse mudo apelo e esclarecimento, mais amplo acrescentou. Não seria lícito agir à base de hipnoses. É indispensável ouvir os delinquentes e as vítimas, a fim de que, através das informações deles mesmos, saibamos por onde começar a obra de auxílio. Procurei optar inquirições extemporâneas e entreguei-me à expectativa. Logo após, o assistente Hilário e eu, de maneira instintiva, estabelecemos uma corrente de oração. Olha a prece, né? Sem prévia consulta e nossas forças reunidas, como que fortaleciam o instrutor, que, demonstrando fisionomia calma e otimista, passou a operar magneticamente, aplicando passes dispersivos no companheiro em prostração. O enfermo reagiu, com movimentação gradativa, qual se acordasse de um longo sono. Decorridos alguns minutos, o orientador pousou a destra sobre a cabeça disforme, como se lhe chamasse a memória ao necessário despertamento. E, logo em seguida, o desventurado começou a gemer, revelando o pavor de quem suspira por desvencilhar-se de um pesadelo. Então, aquele sono pesado que ele foi acordando como se estivesse realmente despertando de um pesadelo. É o que ele realmente estava vivendo. Né? Por que Druso interrompesse a operação, detendo-o nesse estado, Hilário indagou aflito. Deverá permanecer, então, assim, à beira da vigília, sem repousar-se de si mesmo? Não lhe convém o imediato retorno à realidade. Então, olha só, o Druso, ele trouxe uma melhora até certo ponto. E perguntado por que não vai dar continuidade a essa interferência, ele diz que não convém o imediato retorno à realidade desse espírito que foi recolhido. Esclareceu o mentor, amigo. Poderia sofrer deplorável crise de loucura, com graves consequências. Conversará conosco assim qual se vê, com a mente ennovelada, a ideia fixa que se lhe encarcera aos pensamentos nos mesmos círculos viciosos, a fim de que lhes venhamos a conhecer o problema crucial sem qualquer distorção. Então vai ser aproveitado o estado em que ele se encontra para que eles voltem, eles iniciem uma conversa com ele, para que eles possam descobrir, sem interferência, o que efetivamente aconteceu com ele. E nesse estado em que ele se encontra, ainda só com essa melhora que Druso estabeleceu nele, proporcionou a ele, ele vai poder narrar exatamente o que aconteceu. Sem interferência, né? A palavra do orientador denotava grande experiência na psicologia dos espíritos vitimados nas trevas. Druso, evidentemente, já tinha larga experiência nesse tipo de socorro. Porque quando a gente vai narrar alguma coisa que nos aconteceu,
Normalmente a gente fala assim, não, mas por que fulano A gente coloca cargos que vão interferir. condicionantes? Vão interferir. E nessa condição que ele se encontrava, ele ia poder narrar tudo exatamente como aconteceu e o que aconteceu. Depois de nova intervenção do mentor sobre a glote, o infeliz descerrou as pálpebras e, mostrando os olhos esgazeados, começou a bramir. Socorro, socorro! Sou culpado, culpado! Não posso mais, perdão, perdão! Olha a culpa aí. A culpa. Isso, ele começou a... Dirigindo-se a Druso e tomando o decerto por magistrado, juiz, exclamou: Senhor juiz, até que enfim posso falar, deixe-me falar. O dirigente da mansão afagou-lhe a cabeça, atormentada, e replicou em tom amigo. Sério, vai continuar? E aí, Druso diz para ele: diga o que deseja. O rosto do asilado cobriu-se de lágrimas, entremostrando a superexcitação dos sonâmbulos, que transformam a própria fraqueza em energia inesperada, e começou a falar pungidamente. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Olha como ele se identifica. Sou Antônio Olímpio, o criminoso. Contarei tudo. Em verdade, pequei. Por isso, é justo que eu sofra no inferno. O fogo tortura minha alma sem consumi-la. É o remorso. Bem sei, se eu soubesse, não teria cometido a falta. Esse se eu soubesse... Se eu soubesse. E nós vamos, infelizmente, Célia, ainda estamos nessa vibração. Um dia nós vamos... Puxa, mas se eu soubesse... E muitos de nós já sabemos. Mas ainda não fazemos. Ainda não nos corrigimos, né? Ainda fazemos. Se nós formos aos nossos presídios e conversarmos com os nossos irmãos que estão tolhidos da sua liberdade, muitos, mas muitos mesmos vão falar isso, se eu soubesse. Se eu tivesse pensado. Se pudesse voltar alguns segundos antes do ato, eles não fariam de novo. Outros vão falar, fiz e fiz mesmo, quando sair daqui vou tornar a fazer de novo. Mas tem muitos que vão falar exatamente isso que Antônio Olímpio está falando. Se eu soubesse. Se eu soubesse, não teria cometido a falta. Entretanto, não pude resistir à ambição. Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. E aqui começa o relato do fato principal desse livro, Sérgio. E tem um livro... E essa disputa desses 3 irmãos da herança deixada pela família, pelo pai. E aí então, nós vamos ver erro dos 2 lados. A vingança e a ganância. Sim. Ação e reação.
Depois da morte de meu pai, vi-me obrigado a partilhar nossa grande fazenda com meus 2 irmãos mais novos, Clarindo e Leonel. Trazia, porém, a cabeça dominada de planos. A cabeça dominada de planos. E qual era o órgão? Ele estava todo disforme, ali deitado. Mas como é que estava a cabeça dele? Pretendia converter a propriedade que eu administrava em larga fonte de renda. Contudo, a partilha me estorvava. Ele ia ficar sem um pedaço, porque ele tinha que partilhar com os irmãos. Notei que os manos tinham ideias diferentes das minhas. E comecei a maquinar o projeto que acabei executando. Então, o Antônio Olímpio, ele administrava a fazenda. Ele administrava a fazenda. Ele tinha todo um carinho por aquela fazenda, todo um planejamento ali na fazenda. E tinha mais 2 irmãos. E o pai morre. E ele se vê na condição de ter que fazer a partilha. Então, aquela fazenda ia ter que ser desmembrada em 3 partes ou vendida para cada um receber a sua parte. E ele tinha... Isso fugia completamente dos seus planos, porque o plano dele era tornar essa fazenda rentável. Larga fonte de renda. Mas para ele. E os irmãos tinham outras ideias. Tinham outros planos. Uma crise de soluço embargou-lhe a voz, mas Druso, amparando magneticamente, insistiu. A gente imagina, o nosso amparo é agente físico, né? Mas esse amparo do Druso foi um amparo magnético. Continue. Admiti, continuou o enfermo com acento mais firme, que somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. Porque ele ia manter a fazenda. O objetivo dele era manter a fazenda. Então, ele planeja, ele começa a pensar num plano para matar os irmãos. Olha só. Somente poderia ser feliz aniquilando meus irmãos. E a gente pensa nisso hoje, pensa assim hoje. Aí eu só vou ser feliz se eu só vou ser feliz ao lado de, eu só vou ser feliz se eu... E assim a gente vai colocando a gente a até nossa só vou ser feliz quando fulano não estiver mais aqui. Ou isso. Não é? A gente vai colocando a nossa felicidade em alguma coisa que está fora de nós, quando a felicidade está dentro de nós. E então, ele, na condição, só relembrando, né, Célia, que esse planejamento que ele faz, ele executou, ele assassinou os irmãos. A gente vai chegar lá. E quando o inventário estava prestes a decidir-se, convidei-os a passear comigo de barco. Então, isso tudo fez parte de um planejamento dele. Ele convida os irmãos para passear de barco. Inspecionando grande lago de nosso sítio. Antes, porém, dei-lhes a beber um licor entorpecente. Não era só um licor, era um licor, vamos dizer assim, batizado, né, com um entorpecente. Calculei o tempo
que a droga reclamaria para um efeito seguro. E quando a nossa conversação ia acesa, percebendo-lhes os sinais de fadiga, num gesto deliberado, desequilibrei a embarcação em conhecido trecho, onde as águas eram mais fundas. Ah, que calamidade inesquecível! Ainda agora escuto-lhes os brandos arrepiantes de horror, implorando socorro. Mas, de nervos dormentes, há breves minutos, encontraram a morte. Nadei de consciência pesada, mas firme em meus aloucados propósitos. Abortando a praia e clamando por auxílio. Com atitudes estudadas, pintei um imaginário acidente. Foi assim que me apoderei da fazenda inteira, legando-a mais tarde a Luiz, o meu filho único. A gente vai... É muito interessante toda essa história. Fui um homem rico e tido por honesto. Fui um homem, ele diz, não vamos esquecer que é Antônio Olímpio narrando para Druso, André e Hilário e Silas o porquê dele estar naquele sofrimento. Fui um homem rico e tido por justo. Por honesto, né? Por honesto. O dinheiro angrangiou-me considerações sociais e privilégios públicos, como o dinheiro faz. Pode entrar um homem corrupto aqui, mas muito bem vestido, muito falando pomposamente, e ele vai ser recebido de uma maneira. Se entra um irmão morador de rua, nós vamos olhar assim, sabe? Porque ainda somos assim. O dinheiro granjeou-me considerações sociais e privilégios públicos que a política distribui com todos aqueles que se fazem vencedores no mundo. Não é vencedores do mundo, não. É vencedores no mundo. Pela sagacidade e pela inteligência. De quando em quando, recordava-me o crime. Nuvem constante a sombrear-me a consciência. Mas, em companhia de Alzira, a esposa inovidável, procurava distrações e passeios que me tomassem a atenção. Nunca pude ser feliz. Quando meu filho se fez jovem, minha mulher adoeceu gravemente. E da febre que a devorou por muitas semanas, passou a loucura.
com a qual se afogou no lago. Nós vamos ver se houve alguma participação, né, do mundo espiritual nesse afogamento. Numa noite de horror, viúvo, perguntava a mim mesmo se não estava sendo joguete do fantasma de minhas vítimas. Entretanto, temia todas as referências em torno da morte e busquei simplesmente gozar a fortuna que era bem minha. O infeliz entregou-se a larga pausa de repouso diante da nossa expectativa, continuando logo após. Ai de mim, porém, tão logo cerrei os olhos físicos diante do sepulcro, não me valeram as preces pagas. Preces pagas. Porque meus irmãos, que eu supunha mortos, se fizeram visíveis à minha frente. Transformados em vingadores, ladearam-me o túmulo, atiraram-me o crime no rosto, cobriram-me de impropérios e flagelaram-me sem compaixão, até que, talvez, cansados de me espancarem, conduziram-me à tenebrosa furna, onde fui reduzido ao pesadelo em que me encontro. Em meu pensamento, vejo apenas o barco no crepúsculo sinistro, ouvindo os brandos de minhas vítimas, que soluçavam e gargalhavam estranhamente. Ai de mim! Estou preso à terrível embarcação sem que me possa desvencilhar. Quem me fará dormir ou morrer? Druso enxugou-lhe o pranto, dirigindo-lhe palavras de consolo e carinho, e recomendou ao assistente recolhê-lo à enfermaria especializada. E em seguida falou-nos pensativo. Nós vamos ter que... falta um pedacinho, mas o nosso tempo não vai permitir. Vamos agradecer a Deus, agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao MAP, a nossa casa, por essa oportunidade de levarmos esse rico livro, de levarmos adiante esse estudo desse rico livro. Agradecendo principalmente, acima de tudo, a Deus, nosso Pai, por todas as oportunidades. Graças a Deus. Graças a Deus. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Então, agora sim, esse é o programa